Agradeço a Deus pela vida e pelas oportunidades, como também agradeço a Jesus pelos seus ensinamentos e pelos seus exemplos. Agradeço também a todos vocês que têm assistido os meus vídeos. Hoje, como está escrito aí embaixo, aprenda a valorizar a família. Já falamos de temas parecidos como esse, mas a repetição é muito importante na nossa vida, para que nós efetivamente aprendamos. Por maiores sejam os compromissos que te prendam a obrigações dilatadas na esfera dos negócios ou na vida social, consagrarás à família as atenções necessárias. Palavras do Espírito Emmanuel. É preciso lembrar que o lar não é somente o refúgio que o arquiteto te planejou, baseando estudos e cálculos nos recursos do solo. Encontrarás nele o lar, o templo de corações, em que as leis de Deus te situam transitoriamente o espírito, a fim de que aprendas as ciências da alma no internato doméstico. Honrarás teu pai e tua mãe, proclama a Escritura, e daí se subentende que precisamos também dignificar nossos filhos. Ainda mesmo se eles, depois de adultos, não nos puderem compreender, nada impede, venhamos a entendê-los e auxiliá-los, tanto quanto nos seja possível, sem que por isso necessitemos diminuir os planos superiores de serviço que alimenta o coração. Reconhecendo o débito irresgatável para com os teus pais, os benfeitores te entreteceram no mundo a felicidade do berço. Darás aos seus filhos, com a luz do exemplo, no dever cumprido, a devida oportunidade para a troca de impressões e de experiências. Se ainda não consegues ofertar-lhes o culto do Evangelho em casa, asserenando-lhe as perguntas e ansiedades com os ensinamentos de Jesus, não te esqueças do encontro sistemático em família, pelo menos semanalmente, a fim de atender às necessidades da alma. Detém-te a registrar-lhes as indagações infanto-juvenis. Louva-lhes, elogie os projetos edificantes, estimula-os o ânimo à prática do bem. Não abandones seus filhos à onda preguiçosa das paixões sem controle, sob o pretexto de garantir-lhe personalidade e emancipação. Não tenha receio de dar trabalho aos seus filhos, para eles realizarem trabalho nesse sentido, alguma coisa para fazer. Ajuda-os e habilita-os espiritualmente para a vida de hoje e de amanhã. Sobretudo, não adies o momento de falar-lhes e de ouvi-los, pois a hora da tormenta, de provação, na viagem da terra se abate, mais dia menos dia, sob a fronte de cada um, por teste de resistência moral, na obra de melhoria e resgate, elevação e aprimoramento, em que nos achamos empenhados. Vivemos um momento exatamente descrito agora, nesse texto. A pandemia é a hora da tormenta, das provações. E não são castigos de Deus, mas são necessidades pelas quais nós precisamos passar. Preserva no aviso e na instrução, no carinho e na advertência, enquanto o ensejo te favorece, porque muito dificilmente conseguiremos escutar-nos uns aos outros por ocasião de tumulto ou tempestade, e ainda porque ensinar equilíbrio quando o desequilíbrio já se instalou significa, na maioria das vezes, trabalho fora do tempo ou auxílio tarde demais. Evidente que não precisamos tomar essas instruções ao pé da letra, porque sempre haverá a oportunidade de nos modificarmos. Muito embora sabemos que quando
deixamos de pagar uma dívida quando somos capazes de fazê-lo. Essa dívida vai continuar, mas ela vai ser acrescida. Se for uma dívida financeira, vai ser acrescida de juros. Você vai ter que trabalhar mais para pagar. Se for uma dívida moral, ela será também acrescida, de maiores dificuldades. Mas nenhuma dessas dificuldades acrescidas em nossa dívida moral serão maiores do que a nossa força e a nossa capacidade do resgate dessa dívida. Reconcilia-te com o teu adversário, ensinou-nos Jesus, enquanto estás a caminho com ele. É precisamente no círculo aconchegante da família que estamos a caminho com aquele a quem a nossa insensatez muitas vezes tenha convertido em adversário. Aproveitemos então, muito embora não seja uma situação fácil, mas é possível. Aproveite enquanto está dentro do ambiente familiar para fazer a reconciliação possível com aqueles que, porventura, sejam seus adversários. O Espiritismo coloca, pois, sob perspectiva inteiramente renovada e até inesperada, além da criativa e realista, a difícil e até agora inexplicável problemática do interrelacionamento familiar. Se um membro de nossa família tem dificuldade em nos aceitar, em nos entender e, mais ainda, em nos amar, podemos estar certos de que tais dificuldades foram criadas por nós mesmos, num momento de relacionamento anterior, em que as nossas paixões ignoraram o bom senso. E a repulsa instintiva que se experimenta por alguma pessoa, por algumas pessoas, onde elas se originam? Pergunta Kardec, na questão 389. Respondem os espíritos que são espíritos antipáticos, que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. O ponto de encontro de muitas dessas antipatias, que necessitam do toque mágico do amor e do entendimento, é a família. A família consanguínea, célula de um organismo mais amplo, que é a família espiritual, que por sua vez é a célula da instituição infinitamente mais vasta, que são a família mundial e, finalmente, a família universal. É no contexto da família que vem desaguar um volume incalculável de consequências mais ou menos penosas, resultantes de desacertos anteriores, de decisões tomadas ao arrepio das leis flexíveis e, ao mesmo tempo, severas, que regulam o universo ético em que nos movimentamos. Para que um dia, amigos e amigas, possamos desfrutar o privilégio de viver em comunidades felizes e harmoniosas, aqui ou no mundo póstumo, temos de aceitar, ainda que relutantemente, as regras do jogo da vida. Lembrando que, pouquinho atrás falei em desfrutar o privilégio. Aqui não se trata simplesmente de privilégio, porque o privilégio significa você dar algo a alguém que não mereça. Mas aqui é citado o termo privilégio, mas no sentido de conquista que você fez. Então, para que um dia possamos desfrutar o privilégio, ou seja, a suavidade, a sensação gostosa de viver em comunidades felizes e harmoniosas, que nós sonhamos com ela. Aqui, ou num mundo melhor, temos que aceitar, ainda que a contragosto, as regras do jogo da vida. O trabalho da reconciliação com espíritos que prejudicamos com o descontrole de nossas paixões nunca é fácil. E por isso o comodismo nos empurra para o adiantamento das lutas e renúncias, por onde passa o caminho da vitória. Como foro natural de complexos problemas humanos e núcleo inevitável das experiências retificadora que nos incumbe levar a bom termo, a família é o grande, o mais importante instrumento
da redenção individual e, por extensão, do equilíbrio social. Por isso, bendita é a família que nos acolhe. Bendita é a família que nós construímos. E precisamos aprender a valorizar a família. Mesmo com dificuldades, com problemas, com desavenças. Aprendamos em nossas orações. E orar é muito importante. Aprendamos nas orações a agradecer a Deus todos os dias pela família que Ele nos ofertou, nos ofereceu. Porque aprendemos com o Espiritismo que estamos no endereço certo, no momento certo e com as pessoas que serão úteis para o nosso crescimento, para a nossa melhora, para o nosso desenvolvimento. Por isso, aprenda a valorizar a família. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.